Boa noite, gente. Então, vamos hoje conversar, né? Finalizar, digamos assim, o mês de setembro, né? Mês que é considerado setembro amarelo, onde as pessoas falam a respeito de saúde mental, prevenção de suicídio, vários assuntos bem pertinentes ao mesmo tempo que são pesados, né? Mas a gente veio aqui falar sobre arte, né? E sobre como a arte pode ser aliada tanto em diagnóstico quanto em tratamento e manutenção da saúde mental das pessoas. E aí, para isso, a gente vai eu vou até ler aqui, né? Porque a pessoa, assim, é Mara, né? Então, a gente vai estar agora com a Luísa Maciel Voaden. Então, assim, se eu falei o nome dela errado, daí ela vai me corrigir depois, tá? Que é palhaça e psicóloga. Então, ela acredita numa psicologia de afetos e tem a palhaçaria feminina como ferramenta de humanização do processo psicoterapêutico. É psicóloga clínica, pós-graduanda em sociopsicodrama e psicoterapeuta grupal no projeto Camaleão, Autoestima contra o Câncer. Enfim, gente, então assim, ó, quem quiser comentar, pode comentar a live, a gente vai tentando acompanhar e responder se surgir alguma questão ou, né, comentar junto com a gente. Tem algumas coisas que eu anotei durante a semana que o pessoal no story foi falando, né, então vou colocar a Luísa aqui com a gente agora para a gente começar a conversar a respeito do assunto. Sejam todos bem-vindos e vou chamar ela aqui. Vamos ver se vai entrar. Eita, que eu chamei. Vamos ver. Ai, ai, ai. Eu já sou uma pessoa ansiosa por natureza. Oi, Luísa! Oi, Carol! Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, fazendo aquela introdução básica, né? Falando assim, enfim. Na verdade, gente, assim, ó, eu e a Luísa, vou fazer uma confissão aqui agora. Eu e a Luísa, nós não nos conhecemos pessoalmente. Infelizmente, a gente não se conhece pessoalmente. Mas ela foi indicada por uma pessoa que cuida de um familiar meu, né? Uma psicóloga que cuida de um familiar meu e utiliza da técnica do psicodrama para manter essa relação, né? Esse cuidado, essa manutenção. E aí eu fiquei instigada com isso, sabe? Quando a gente trabalha com arte, a gente já sabe que faz muita diferença, né? Mas quando tu vê assim o nome disso, né? Psicodrama, tu fica, né? Como assim? Como realmente é utilizado e o quão é importante? Então, né? Fui em busca e me trouxeram a Luísa de presente para conversar com a gente aqui. Então, conta mais para nós aí sobre o teu trabalho, como é que é, e aí depois eu vou te trazer também os comentários e as perguntas das pessoas durante a semana, tá? Conta Tá, aí. Carol, então assim, primeiro, um prazer estar aqui contigo hoje. A gente não se conhece mesmo, eu vi ali a tua foto toda colorida, né? Enfim, também fiquei instigada para poder te conhecer um pouquinho mais, então que bom que a gente está nesse encontro aqui hoje. E, enfim, assim. Bom, então, eu comecei sendo palhaça antes de ir para psicologia, então isso é o que me guia. Isso do. Primeiro veio o teatro, depois a palhaçaria, depois veio a psicologia, daí eu vi o psicodrama, né, que já tem no nome um pouco de drama, de teatro, que daí amarra tudo, e daí eu fiquei encantada, assim, eu lembro
Eu tive uma aula na faculdade, a gente tem mais psicanálise, mais cognitivo-comportamental, sistêmica, tem outras linhas da psicologia, e o psicodrama a gente tem muito pouco. Naquela primeira aula que eu tive, assim, eu fiquei, meu Deus, é isso que eu quero fazer, tem tudo a ver comigo, eu quero ir por aí, né? Que é isso do encontro, é isso de viver as coisas, né? E eu acho que é importante, primeiro que não é melhor nem pior do que as outras abordagens, né? É aquela que eu me encantei, né, para poder trabalhar. Mas é isso, a gente usa muito do drama da vida da pessoa no aqui e agora. Então, nem sempre a gente vai dramatizar nas sessões, nem sempre vai ir por esse caminho, mas é uma linha que integra o corpo também. Então, de vez em quando, sei lá, alguém tá com. A pessoa não tá afim de falar, mas ela tá com uma dor muito forte na barriga. A gente vai por essa dor na barriga, né? A gente vai por aquilo que está acontecendo no aqui e agora. Então, eu vejo muito como um espaço de criação, o espaço psicoterapêutico, né? Então, eu vou estar criando junto com a pessoa e indo junto com ela nesse processo, né? Então, é por aí que eu enxergo também. Eu acho que também é uma filosofia de vida, né? É por aí. Sim. Pois é, sabe que agora falando isso, digamos, né, que tu falou assim, a pessoa não quer falar, mas ela tá com uma dor na barriga, né? Isso me lembrou muito uma oficina de teatro da qual eu participei uma vez, que o professor estava construindo personas com a gente, e aí ele perguntava muito para nós, assim, qual é a dor da tua persona? Né? Qual é a dor desse personagem que está construindo? E então a gente pode afirmar, no caso, claro, tu está falando de uma dor corporal e tal, e muitas vezes a gente chama isso até de psicossomatização, né? Mas como é que eu vou formular? Agora me passou isso pela cabeça e aí eu fico, né, meio perdida, assim. Mas o corpo, ele fala, né? Isso a gente fala bastante, assim, dentro das aulas de teatro e tudo. Então, esse jogo do corpo falar, claro, vocês analisam dentro, né, da psicanálise a partir da técnica de psicodrama. E essas dores, elas constroem uma persona, elas alteram algum estado da persona? Como é que isso funciona, assim? Então, eu acho assim que cada dor vai te falar alguma coisa, né? Inclusive eu tô com um livro aqui do meu lado que chama, esse livro é muito maravilhoso, inclusive indico, que chama O Corpo Reflete o Seu Drama, que fala justamente isso, assim, quando tem uma dor, aquela dor está sendo a protagonista do teu corpo, né? Então, ela fala não para que tu tape ela, mas o que aquela dor tem para te dizer, aonde que aquela dor vai te levar, né? Então, por exemplo, tem locais do nosso corpo que a gente acaba acessando determinadas emoções, por exemplo, geralmente o medo, que é muito assim, às vezes eu tenho assim, ou a ansiedade está muito ligada ali à barriga, ao sistema digestivo, né? Então, o que aquilo ali tem para me dizer da minha vida? Né? Ou daqui a pouco a pele muito relacionada à raiva, daqui a pouco tem muita alergia na pele, o teu limite está sendo muito ultrapassado, está permitindo isso, e aí o teu corpo te avisa. Aí começa a aparecer coisa na tua pele. Então, o que aquilo ali tem para te dizer? Né? De repente, para tu expressar mais a tua raiva, né? Ou para olhar para esse medo que está aí, né? Então, eu acho que quando tu começa a escutar mais as tuas dores, tu começa a te escutar mais e algo acontece. Tem alguma mudança que acontece aí dentro de ti, né? Tu fica mais integrada com o teu corpo, não só com o que tu tá pensando que é as coisas, mas de uma escuta profunda do corpo que tu tem. Não sei se eu te respondi, Carol. Não sei se é por aí. Eu acho que sim, inclusive quando tu fala nessa questão do corpo, eu também acabo lembrando que quando a gente
faz, quando a gente constrói, né, o teatro, quando a gente dança, quando a gente escuta, como é que eu posso dizer, a gente entende o nosso corpo de uma maneira que a gente não costuma fazer no dia a dia, né? Essa semana mesmo eu estava dando uma aula de dança, fui fazer um alongamento e eu comentei com a pessoa assim, olha, esse alongamento só está funcionando certo se tu sentir que as nádegas e parte da tua vulva estão abrindo, né? Então, tipo assim, eu fazia esse alongamento, mas eu não sentia isso, eu não tinha percebido, não tinha me dado por conta. Então, né, é uma coisa assim que esquece, né, de certas partes do corpo, assim, no nosso dia a dia. Mas o ator e o dançarino, eles convivem com isso o tempo todo, né? É técnica nossa, é o hábito, enfim. Então, o psicodrama, ele resgata isso também, de conscientizar a pessoa. Poxa, legal, cara. A gente tem uma cabeça, né? Não, e olha que, inclusive, é um dos desafios nesse momento que a gente está no online, né? Porque o que aparece quando a gente está aqui na tela? Aparece só a cabeça. Então, a tendência é tu ir mais para o racional. Então, por isso, assim, que eu acho que nesse momento a gente está tão querendo, enfim, eu sinto isso, assim, querendo arte, querendo viver coisas com o meu corpo, querendo teatro, querendo palhaçaria, porque eu parei muito, assim, com a palhaçaria nesse período e, enfim, tá me fazendo muita falta. Meu corpo tem me pedido isso também. Porque eu só tenho parte do corpo, né? Então, quando tu tá no presencial, por exemplo, fazendo uma... Claro que, assim, tem coisas que são legais de viver no online, que a gente tem um acesso a uma intimidade da pessoa. Tenho, por exemplo, esse meu cenário aqui da minha casa, tu não veria se eu estivesse num consultório, por exemplo. Assim como eu não veria partes da tua casa aí. Então, tu tem um contato com uma intimidade maior. Mas tem coisas que são no presencial que ajudam. Por exemplo, isso, de tu sair do racional e tu ir para o corpo, tu ir para a emoção, tu ir para o que tu tá sentindo, como é que tá o teu corpo, vamos montar a cena aqui, onde é que fica tal coisa. Então, tu é convidado a sair do racional só para tu estar montando aquela cena ali, né? Então isso faz falta, e isso é um convite muito, muito grande da arte, né? Por isso que eu acredito tanto na arte dentro do processo psicoterapêutico, dentro da vida da gente, né? Imagina nesse período da pandemia sem a arte não seria nada, né? E ainda assim tem pessoas que acham que as nossas profissões não são importantes. Então, exatamente. Né? Só que eu aviso, gente, sim. O pessoal só não enlouqueceu porque a gente... Exatamente. Tem tudo isso. É isso aí, Carol. E Luísa, assim, ó, aí eu tô com as minhas anotações. Olha só, uma coisa que, pra mim, tá? Uma dúvida minha. Tenho claras anotações do pessoal que falou, mas eu anotei como chamar. Às vezes as pessoas falam, né, da pessoa que tá com alguma desordem, alguma, né, alguma situação, assim, em relação à saúde mental. Tem gente que fala em limitação, tem gente que fala no que eu falei em desordem, tem gente que fala até em necessidade especial, assim. Como é que a gente pode tratar uma pessoa? Digamos que uma pessoa venha e me diga assim, olha só, o meu psicólogo ou meu psiquiatra me encaminhou para ti porque eu preciso ou dançar ou fazer teatro para melhorar e tal, né? Como é que a gente pode chamar isso? Uma pessoa com desordem, com distúrbio, como é que a gente chama isso? Porque eu já vi chamarem de maneiras pejorativas também, tá? Por isso que eu tô te perguntando, assim. Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, Carol. Tipo, quando uma pessoa é convidada para fazer tal terapia, é isso? Como é que chama? Isso, no caso, assim, ó, às vezes a gente vê pessoas, enfim, com algum
problema, digamos assim, né, de saúde mental, pode estar passando por um período de distúrbio de ansiedade, pode estar passando por, sei lá, episódios de depressão, alguma coisa assim, né, e a gente fala assim, a pessoa está doente, a pessoa está acometida de distúrbio, como é que a gente pode chamar de maneira de falar da pessoa sem ser pejorativo, né? A gente diz assim, tu tá perturbado. Não, né? Não, eu acho assim, esses dias eu até estava olhando no meu Instagram e surgiu uma publicação que falava assim, da psicoterapia, ou enfim, não ser um convite pro sofrimento, uma coisa nesse sentido. E eu acho que é por aí, assim, porque é um convite para tu olhar mais para ti, né? Então eu acho até que se a pessoa já vai achando que ela tem um problema, que já vai numa coisa, já vai com sofrimento, já é um convite para um estigma ou para o sofrimento. Então, quando a gente pensa, né, mais a fundo do para que serve a psicoterapia, para que serve o teatro, né, para que serve, enfim, essas coisas que vão de encontro consigo, né? Que é esse o papel, né? Quando a gente tá fazendo teatro, eu lembro assim, quando tu até vai falar melhor também, né, Carol? Mas quando eu experimentei o teatro, por mais que eu tivesse fazendo outro personagem, eu estava indo de encontro comigo mesma. Então, aquilo foi tudo para mim, assim, o teatro foi muito o que me salvou na minha vida. E assim como a palhaçaria é um convite para tu ir de encontro contigo, e a psicoterapia também. Então, quando a gente está muito ansiosa, ou quando tá assim, tendo crise de ansiedade, quando tá com depressão, tem alguma coisa dentro de ti que não tá tão espontânea, né? Ou enfim, daí a gente precisa olhar. E o sintoma, né, eu acho que é a fumaça. Daí na psicoterapia a gente vai olhar mais para o fogo, a gente vai ir mais a fundo nas coisas. Mas eu acho que é muito isso da pessoa ir ao encontro dela, porque alguma coisa não tá legal ali. E agora, tu falando nisso, eu me lembrei de uma técnica que usa o que a gente chama de caixa de memória, né? Então, tu construir o personagem a partir de dores tuas, né? Então, assim, sei lá, Uau. o teu personagem, ele tem que chorar numa cena, né? E aí o diretor, ele vai lá e te instiga a lembrar de situações que tenham feito tu chorar. Tu, não o personagem que tu tá construindo. Aí, sei lá, tu te lembra lá do teu cachorro que morreu quando tu tinha 5 anos, e aí a técnica, ela, como é que eu posso dizer, ela acaba misturando, assim, sabe? Tipo, tu tá fazendo um personagem que tem que chorar porque perdeu, sei lá, a mãe, né? E aí o diretor vai lá e te instiga a trazer memórias tuas para isso, sabe? Eu, particularmente, não curto muito isso. Porque eu tenho que separar, sabe? A persona que eu tô construindo da pessoa que eu sou. Né? O personagem, no caso. Também eu tô usando a palavra persona aqui a rodo, mas a gente sabe também que persona é uma coisa mais complexa, né? Nós temos várias personas que constroem o que nós somos. Mas quando tu cria um personagem, assim, eu particularmente tento separar o máximo possível, né? O que essa pessoa sente do que eu sinto. Que é para depois eu não misturar as estações, assim, né? Então, o que tu pensa a respeito disso, assim? Pode acontecer e como que acontece isso, assim, quando a pessoa, ela cria uma outra pessoa? Porque a gente sabe que isso acontece também fora do teatro, né? A gente sabe que existem, né, as dissociações, enfim.
Mas Uhum. faz teatro, assim, como é que isso pode ser prevenido, de certa forma, né? Olha, ahn, olhando assim pelo que eu conheço, a psicologia, o psicodrama, a palhaçaria, até pegando um pouco da palhaçaria, né? Enfim, eu fiquei pensando muito no exagerar, sabe? Que a palhaçaria a gente trabalha bastante com o exagero das coisas. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda a separar um pouco, né? Ou até tu vai e tu exagera muito, muito, muito aquilo e daqui a pouco tu volta para ti. E aí algo aconteceu, ou tu organizou aquela parte dentro de ti, né? Ou tu separou e aquilo não cabe mais em ti. Mas isso do exagero, eu fiquei pensando, né? Do eu fiquei lembrando do meu processo da minha palhaça, teve muito a ver com. Foram duas coisas importantes. Uma foi a sensualidade, que eu me descobri sensual na palhaçaria, e que era fora do padrão, que eu achava que eu não cabia naquele lugar, daí eu descobri, e outro foi a raiva, né? E eu lembro que quando eu descobri a raiva em mim, que eu achava que era uma coisa que eu não tinha, que eu não me permitia, veio uma coisa tão, tão, tão forte aquilo, né? Que eu virei um bicho, daí eu tava. Aquilo foi uma grande descoberta assim na minha vida, que eu precisei exagerar, daí ao contrário, para perceber que aquilo também era eu, né? E, E para depois. Quer falar, Carol? não, só tava concordando, desculpa, é que eu não consigo segurar a Tá? língua dentro. Não, pode falar, pode falar. Não, mas isso, assim, né? Que ali eu exagerei aquela raiva e quando eu coloco o meu nariz, assim, eu acho que eu me permito mais também. E, e aí isso foi também ajudando a regular quem é a Luísa, sentindo raiva, né? Então, para separar, e quando a palhaça vai lá e exagera, e me permite sentir, eu permito sentir, mas eu, Luísa, e daí como é que funciona isso na minha vida? Exatamente. E Luísa, uma coisa que me chama atenção também, agora tô falando isso, né, da raiva, tem exercícios que a gente faz, porque, claro, né, tu também é do babado, tu sabe disso. As pessoas, elas pensam, às vezes, quando se fala no teatro, principalmente, no produto final. Né? Eu vou lá, vou ensaiar um espetáculo, vou decorar um texto, vou subir no palco, vou falar, né? Vou atuar. Mas dentro do processo teatral, existe todo um trabalho, existe toda uma construção, inclusive daquela pessoa que está por trás do personagem. Que é isso que tu tá comentando, né? Tu veio com esse exagero para descobrir tu mesmo, né? E tem exercícios que a gente faz em que a gente aprende a aceitar a raiva, a aceitar a frustração, a aceitar a decepção, a aceitar o ódio, que são sentimentos que geralmente são vistos de uma maneira extremamente negativa, né? Mas a gente aprende a entender eles e conviver com eles. E acho que faz muito parte disso, assim, quando a gente vai construir essa pessoa, esse personagem, porque a gente vai ter que retratar isso. Tem uma frase que eu digo quase diariamente, que é: a arte é amoral. Ela não tem. Ela vai mostrar de tudo. E tu vai ter que aprender a respeitar, entender e conviver com tudo. Então, esse processo todo de construção do ator, de construção do palhaço, como, né, tu fala, assim, né, foi engraçado, hoje de tarde o meu marido viu o card, né, aí ele disse assim: poxa, será que ela não se sente incomodada de estar escrito ali palhaça e psicóloga? Eu disse: não, mas é o trabalho dela. Meu trabalho. Ai, ai, pois é, e tem isso, né?
E, e eu me sinto, assim, na verdade, super honrada de colocar até esse nome palhaça antes com o significado que ele tem, né? Porque enfim, eu acho que a palhaça é todo um processo de tu te descobrir, né? Um processo muito profundo de autoconhecimento. E eu também vejo a psicoterapia assim, né? Um processo também muito profundo de autoconhecimento, né? Para tu construir a tua palhaça, tu precisa te conhecer, porque a palhaça não vai surgir do nada, né? E daí tem essa diferença enfim, que tu estava trazendo, né, Carol, das personagens, enfim. E se bem que também, tu também, para tu construir essa personagem, tu também vai levar coisas tuas, porque não tem muito como. E, e a palhaça é isso, assim, a palhaça sou eu, a minha palhaça sou eu. Sou eu ali com uma máscara que me mostra mais, onde eu me permito mais, onde eu me permito falar coisas que eu, Luísa, estou aprendendo a falar agora, né? Então, acho que aí tem esse encontro entre essas duas áreas. Verdade. E aí uma pergunta também que não quer calar, pelo menos para mim, tá? O jogo teatral infantil, o jogo dramático infantil, principalmente. Porque a gente sabe que o jogo dramático, ele continua, né? Mas o Uhum. jogo dramático infantil, tá? Ele rigorosamente reproduz realidades, porque, cara, e não só o jogo dramático, né? A gente está falando também de arte, assim. Tem pessoas que se vê uma criança pintando um desenho todo de preto, já imaginam que a criança está completamente perturbada, triste, deprimida, coagida, sabe lá mais o quê, e não pensam na possibilidade da criança simplesmente gostar de preto, né? Vai saber. Então, a coisa ela tem que ser um pouco mais profunda, né? E a mesma coisa, assim, quando a gente vê a criança brincando, o jogo dramático infantil, ele traz isso, né? A criança, ela tá representando como ela entende a realidade que ela está vivendo, mas isso é rigoroso? Até que ponto a gente pode dizer, né, que uma pessoa está reproduzindo o que ela vive, o que ela vivencia, quando ela está usando do jogo dramático numa brincadeira? Olha, então, assim, acho que primeiro que a criança ela vai se comunicar a partir do jogo, a partir da brincadeira, ela não vai pegar e falar, até na terapia, assim, na psicoterapia, ela não vai pegar e falar, ah, então aconteceu isso. Não, a gente vai aquecendo, a gente vai brincando, e é assim que ela vai me contar a vida dela, né? E é assim que vai funcionar o processo. É a gente brincando e aprendendo a brincar juntos. Então, se daqui a pouco, sei lá, vem um personagem lá, como é que eu vou fazer o contrapapel daquele personagem? Ou como é que eu vou entrar naquela brincadeira ali para ajudar essa criança a olhar melhor para a vida dela, para acompanhar ela no processo. Mas é sempre pelo brincar, né? Então, enfim, e cada criança. E aí eu acho que entra, né? De que realidade que a gente está falando, de que história que a gente está falando. Porque pode ser que, sei lá, riscar tudo preto significa uma coisa para uma criança, para outra coisa completamente diferente. Né? Pode ser que faça parte de um processo de uma criança para falar alguma coisa que para outra vai ser de um outro jeito. Para outra criança, ela vai querer se comunicar com argila, sei lá. Mas eu acho enfim, a gente precisa também olhar para de que criança a gente está falando, o que aquilo significa na vida dela, né? O que ela está querendo comunicar com aquilo, e o que eu vou lendo também de acordo com o que ela está trazendo, porque às vezes eu vou com uma ideia, sei lá, às vezes a gente adulta vai com uma ideia tal, e que não é aquilo, né? Que a criança está querendo me falar uma outra coisa. Então, Aqui, ó, tem uma pessoa assistindo. Gente, eu não tô conseguindo dizer o nome dessa pessoa, tá? Porque deixa eu ver. Insleeve. Ai, meu Deus, tá. eu acho que tá com outro nome.
Eu acho que é esses negócios de Instagram aí, né? Que a gente bota um nome e aí não tem Daí tem uns nomes. mais brincadeiras na vida adulta. A gente se encontra e entende em meio das brincadeiras, né? Uhum. Ah, é verdade. Luana, descobriu. A Luana vem É, levantar. é verdade, é verdade. Ah, falta muita brincadeira na vida adulta, muita, muita, muita. Porque a gente vai ficando mais sério, mais assim, que nem assim, daqui a pouco aparece só realmente essa parte que aparece na tela na vida, né? De pensar demais, daqui a pouco a cabeça que está comandando tudo, e daqui a pouco vão surgindo essas dores que a gente está falando no início, né? Do corpo chamando, aí o corpo chama, e aí a gente está tão focado no trabalho, em coisas que a gente não escuta. Então, eu acho que é um grande perigo quando a gente para de brincar na vida, porque o prazer também se vai, né? Exatamente. E a gente também para de fazer esse exercício que tu comentou, né? Como na palhaçaria vocês fazem. Vocês vão ao exagero e é ali que vocês descobrem, né, o limiar disso, né? Essa limiar entre a realidade e a arte, enfim. E teve a Jéssica, Weichenfelder, eu vi quando ela entrou, e não sei se ela continua online aí, se tiver, Jéssica, dá um oi. Ela comentou um story meu a respeito dessa live, que ela disse assim, adorei. Jung fala muito sobre se expressar com música, poema, dança, arte, desenho. Então, eu acho que isso vai ao encontro, né, do que a gente estava falando, do jogo dramático poder ser a representação de uma realidade, né? E aí tinha uma outra coisa que eu ia te perguntar, que eu acho que também vai ao encontro disso que a Jéssica falou, que existem situações dentro da saúde mental que são muito mais severas e a pessoa só consegue se comunicar através daquilo, né? Então a gente vê assim em hospitais psiquiátricos terem ateliês em que tipo o paciente ele não oraliza nada, mas talvez escreva, talvez esculpa, talvez desenhe, talvez artize, né? O psicodrama faz parte disso também, Luísa. Como é que funciona assim essa relação? De tipo de fazer arte, isso? Uhum. Eu acho que sim, né? Também, e até uma das formas que tem para expressar, que nem já aconteceu várias vezes, por exemplo, da pessoa vir e ela não querer falar. Daí a gente desenhou, né? Eu desenhei junto com ela, também desenhou, e aí ela foi se conectando com ela, e daqui a pouco o desenho falou por ela. Depois que ela desenhou, ela foi falando. Então, eu acho que sim, acho que a gente precisa estar atentos, atentas, né, para essas várias formas de comunicação, porque a arte fala muito, 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 e se a gente não percebe ou fica focado só nessa parte da fala, primeiro que daí a pessoa vai ser insuficiente, daí a gente vai se colocar nesse lugar, não quer falar, tá resistente e tudo mais, quando na verdade ela já tá falando, só que talvez tu não tenha visto, talvez ela queira falar de um outro jeito, né? Ou o corpo dela já esteja falando e tu não tenha percebido. Tem. É. E eu lembrei agora de uma palhaça que chama Andréa Macera, que ela foi trabalhar, acho que ela trabalhou durante uns 5 anos, 4 anos, não lembro, em hospitais psiquiátricos. E ela ia lá e só o que ela fazia era olhar para as pessoas, para os pacientes ali. Então ela olhava, né? E daí a partir daquele olhar, porque às vezes fica uma coisa tão assim que não. E aí ela ia lá para encontrar, né? E ver o que surgia a partir daquilo e de acordo com o que a pessoa ia trazendo. Né? Então
Isso também é uma forma de fazer arte, né? O que se produz a partir daquele encontro. Sim. Eu acho que também a figura é diferente, né? Faz Uhum. com que a pessoa reaja, né? De alguma forma, assim. E teve uma outra questão que a Toninha Lauri, eu não vi ela entrar, pra ser honesta, assim, não sei se ela tá nos assistindo, e depois também, se for assistir. Ela, ela comentou, no caso, que o teatro ele traz alegria para a alma, e depois ela botou um outro comentário, assim, tudo a ver, bipolaridade com teatro, né? Há vários personagens em uma pessoa bipolar. Aí ela escreveu vai por vida real, enfim, mas eu acho que o que ela quis dizer é que às vezes também o corretor lá, o ortográfico do celular, ele gonga a gente, né? A gente tá escrevendo as coisas e... Mas assim, quando ela fala assim, há vários personagens em uma pessoa bipolar, né, na vida real, mas eu te pergunto assim, ó, como que o psicodrama ele pode contribuir, né? Eu não sei, assim, eu tenho percebido muito as pessoas comentando a respeito de bipolaridade, né? E aí eu tenho uma impressão, assim, às vezes, de que as pessoas banalizam, né? Porque a bipolaridade ela é um transtorno. Quando uma pessoa é diagnosticada com transtorno bipolar, né? Pelo menos ao meu ver, não sou psicóloga, eu posso estar besteira, então tu me corrige. Existe existe um distúrbio aí, né? Existe um desequilíbrio quando a pessoa está com transtorno bipolar. Mas às vezes eu vejo também as pessoas comentando assim, ai, fulano é bipolar, só porque teve uma hora que ele queria tomar refrigerante, depois ele resolveu tomar um vinho, sabe? Então, eu acho que a gente popularizou tanto certos termos, né? Ou então, fulano sofre de ansiedade, só porque ele fica nervoso antes de falar em público, mas isso não é transtorno de ansiedade, na maioria das vezes. Como que o psicodrama pode contribuir com isso? E como que tu acha, assim, que o teatro ele pode acabar contribuindo para que uma pessoa bipolar possa ordenar isso? Uma pessoa que realmente sofre de transtorno bipolar. Como que tu acha que isso pode se dar? Assim, existe relação, não existe? Porque eu li esse comentário e fiquei pensando assim, poxa, a bipolaridade, né? Na verdade, ela não é uma atuação. Né? A gente diz assim, tem tudo a ver com teatro. Mas não. No teatro, tu constrói essa pessoa, essa outra pessoa, tu constrói ela consciente, né? E consciente de quem tu é. Não esquece de quem tu é. Para construir essa pessoa. Como é que tu acha que isso... Que relação tu acha que isso tem, na verdade, assim? Olha, então, assim, até esses dias estava lendo uma colega, amiga minha, que também é das Teodoras, que é o coletivo que eu faço parte de palhaços, que é a Marcela, e ela estava falando sobre diagnósticos, e falando que o diagnóstico é a porta de entrada por onde ela vai com a pessoa, né? Mas não é um fim em si. E eu concordo, assim, com isso. Eu acho que quando a pessoa vem, a gente vai com muito cuidado, com muita escuta, né? A gente vai entrando por essa porta, como é que ela se vê no mundo, né? A história disso, a história de vida dela, né? Eu acho que isso é bem importante ver que história tem dentro dessa pessoa, né? E como é que ela enxerga a vida a partir desse diagnóstico, ou enfim, mas que não é ela é bipolar e ponto, né? E aí eu acho que a partir disso, entrando devagarinho por essa porta, né? Enfim, da bipolaridade, ou a porta pela qual ela chega na psicoterapia, que aí a gente vai construindo e criando juntas, né? Então,
enfim, acho que podem ser feitas várias coisas a partir disso. Daqui a pouco, sim, poder construir, sei lá, personagens a partir disso, poder ir para cenas da pessoa, da vida dela, né? E uma coisa do psicodrama é que o que vai acontecendo aqui agora, o que a pessoa traz, né? A gente não precisa buscar lá atrás, né? Mas se daqui a pouco ela tem uma dor ou ela viveu alguma coisa, vai trazer alguma coisa da infância dela, por exemplo. Até se fala assim que o nosso corpo carrega toda a nossa biografia. Então, tu vai vivendo coisas na tua vida que vão te lembrando de coisas passadas. Então, no momento em que tu lembra, o teu passado está fazendo parte do teu aqui e agora. Então, é aí que ele precisa ser olhado, né? Então, enfim, assim, daí cada pessoa que, por exemplo, tem alguma coisa em comum para fechar um diagnóstico X, né? Mas cada pessoa vai ter, sei lá, a sua bipolaridade de um jeito, né? Então, poder criar a partir disso, né? Eu acho que sempre ouvindo o que o outro tem a falar, para tu ver como é que tu vai criar junto, né? Eu acho que é por aí. E como é que tu acha que o teatro, assim, claro, né, não me lembro exatamente como que esse assunto surgiu. E, infelizmente, também não me lembro com quem foi. Mas eu não sei que faz poucos dias eu ainda comentei com uma pessoa que a gente não pode deixar uma pessoa que está fazendo algum tratamento psicológico, enfim, ou até mesmo psiquiátrico, né? Que a pessoa às vezes faz uso de medicação e tudo, né? E tem pessoas que chegam e dizem assim, vai lá dançar que tu cura tua depressão, né? Ou vai fazer teatro que tu cura tua bipolaridade e tal. E não é assim, tu não pode deixar um tratamento, né, médico para acreditando que só isso vai te, né, se tu já foi diagnosticado, né, só isso vai te curar. Então, eu te pergunto assim, o que tu pensa sobre essa relação, né? É importante, é interessante, como é que um profissional de teatro, por exemplo, não sou psicóloga, mas posso vir a ter alunos que venham, né, fazer oficina de teatro ou de dança explicando que estão em acompanhamento psicológico por questões X ou Y, né? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso estimular essa pessoa? Há necessidade disso, né, de eu estimular essa pessoa a conversar mais com o psicólogo, ou abrir mais com o psicólogo, ou esse processo ele se dá naturalmente a partir do momento que a pessoa começa a vivenciar essas realidades diferentes, porque elas acontecem tanto no teatro quanto na dança. Como é que uma pessoa pode auxiliar nesse sentido, assim? Eu acho que primeiro aí, né, Carol, tem essa diferença entre terapêutico e psicoterapêutico, né? O teatro, a música, enfim, a pintura são terapêuticos, né? Mas agora a psicoterapia é um outro lugar, né? Daí tem essa diferença. Eu acho que super assim, um pode estar junto com o outro. E eu acho que é bem importante, inclusive, né? Já aconteceu várias vezes de eu indicar para uma cliente minha para que ela fizesse teatro, ou indicar música, indicar arte para poder viver as coisas, se relacionar com as pessoas a partir disso, né? Ou participar de um grupo de teatro. Já aconteceu várias vezes, assim, e como isso tem efeito, porque é terapêutico, né? Agora, realmente, assim, se a pessoa tá com depressão, por exemplo, ela vai precisar da psicoterapia e também da psiquiatria,
né? Então, mas isso não significa que o teatro não vá ajudar muito ela também, mas daí é também, né? E eu acho que é isso, assim como a psicoterapia, acho que ficou muito assim, porque vá resolver os seus problemas da psicoterapia, como se a psicoterapia fosse tudo na vida de alguém, né? Então, Então, quem não faz, não sei onde está a pessoa. E não, assim, acho que auxilia muito, é muito, muito importante, mas não só, né? Tem muitas importâncias na vida, né? então, eu me lembro assim, gente, para quem entrou agora, podem comentar, podem interromper a gente, podem, tá? Não se preocupem, vão falando aí que a gente, né, vai Uhum. indo. Uma coisa assim que tu disse para mim, como o teu relato foi forte e tal, né, quando a gente se conheceu, assim, por WhatsApp, foi tão, para mim, assim, particularmente, né, tem muitas pessoas que me conhecem pessoalmente, sabem pelo que eu passei, pelo perrengue que eu passei e tal. E, e quando eu fui procurar a terapia, né, foi por indicação de psiquiatra, porque eu estava numa situação já bem complicada, assim, uma desordem bem grande. E, e aí começou a coisa toda, a psicoterapia, pensando que a causa era uma. E a causa era outra, bem diferente, né? Então, a psicoterapeuta, na época, ela foi me quebrando, foi, né, tentando descobrir, assim, e aí ela chegou à conclusão de que, né, tipo, eu trabalho com arte desde os 13 anos, a primeira vez que eu subi no palco eu tinha 7 anos para cantar. Uhum, uhum, E não segui cantando, mas, tipo, com 13 anos eu comecei com teatro e ali eu não parei mais. Então, né, veio aquela coisa que quase todo ator tem, né? Veio do teatro estudantil, aí depois vai se aperfeiçoando, vai estudando, aquela coisa toda. Acabei me formando em magistério, e aí, né, me agarrei muito nessa questão de utilizar a cultura como ferramenta de educação, né? Só que chegou uma hora que eu percebi que eu não estava conseguindo sustentar a minha família vivendo disso, né? Eu me desorganizei, enquanto profissional, e eu não estava conseguindo sustentar minha família e partir para um outro lado. Então eu fiquei longe do palco durante alguns anos. E aí a psicoterapeuta entendeu que o meu problema era esse. E eu achava que era por conta da maternidade, que era por conta da profissão, por conta de outras dificuldades mil, assim, sabe? Eu disse assim, Carol, tu vai ter que voltar. Vai ter que voltar de algum jeito. E foi aí que comecei a dançar. Então, o que estava acessível para mim ali naquele momento era a dança, né? E aí fui eu dançar. E fui agregando isso na minha profissão, inclusive. Então, hoje eu trabalho tanto com teatro quanto com dança. E consigo ordenar melhor as coisas. Ainda faço psicoterapia, ainda tenho acompanhamento, né, de terapeuta. Mas consegui não utilizar mais medicamento. Então, né, episódios de depressão, episódios de ansiedade, chegaram a desconfiar de bipolaridade, não era, né? E chegou ao ponto da automutilação. uhum. Então, é uma coisa que é grave, assim, quando a gente desordena as coisas, né? E para mim isso foi indicado. E é engraçado que isso é minha profissão, não é um lazer. E Carol, e tu vê, né, que aí é uma outra coisa, porque ahn, ser artista para ti é um papel que te desempenha na tua vida, assim como mãe, assim como, sei lá, filha, enfim, papéis que tu tem na tua vida. Então, quando tira esse papel, né, tem essa falta muito grande, né? E e daí tem a importância ainda maior para ti, né? Do que, sei lá, por exemplo, se eu vou indicar.
teatro para alguém que eu tô atendendo, se aquela pessoa nunca fez na sua vida. Vai ter um impacto. Agora, para ti teve outro, porque é um papel na tua vida. Sim. Né? É muito forte. Então, e é engraçado assim que é, eu me sinto socialmente ativa fazendo isso. Então, sabe quando a gente fala em propósito, né? O propósito de vida e tal. Então, o meu propósito é educar através da cultura, através da arte. Então, quando eu me vi fazendo outras coisas e não eram tão distantes, porque eu acabei me formando em jornalismo, né? Trabalhava dentro de um jornal, no setor de marketing, inclusive, porque no caso eu fiz jornalismo com ênfase em gestão de comunicação. E eu trabalhava como gestora de comunicação, não é tão distante. Mas não é a arte em si. Né? Não é aquela questão da ludicidade, de tu ir lá e tirar das pessoas o que elas têm lá dentro, né? A partir da ludicidade, ou tirar elas da zona de conforto, que a arte tem isso, né? Ela tira a pessoa da zona de conforto. Então, por isso até que eu botei o título da live de hoje, né, o teatro, a importância do teatro dentro da manutenção da saúde mental, né, como aliado da saúde mental. A gente precisa sair dessa zona de conforto para construir. Eu, pelo menos, acredito nisso. Né? Então, quando a gente fala desse psicodrama, e aí tu vem cara, eu acho que no início, assim, quando tu falou em dor, né? A dor te tira da zona de conforto. Né? É verdade. Aprender dói também, né? Tu assistir um espetáculo que talvez te cause alguma, né, desconforto mesmo, assim, sei lá, eu vi uma cena lá que me fez chorar, ou eu vi uma cena que, né, me chocou, enfim, né, isso também traz. Cara, agora gente, eu me lembrei agora do Nelson Rodrigues. Os textos do Nelson Rodrigues, olha o que esses textos trazem. Porque vamos combinar, né, Luiz? O ser humano é bizarro. É. É verdade. É fato. E o Nelson Rodrigues traz à tona toda essa bizarrice. E aí eu, né, te pergunto assim, por que as pessoas têm uma reação negativa quanto a isso? Né? O que há nessa negação? O que as pessoas, né, acabam expressando nessa negação? Porque Nelson Rodrigues é uma bagaceirice em cima da outra. Será que é só isso? Né? Então, eu acho que assim. E aí, quando as pessoas começam a se ver nos lugares delas, sentem aquela estranheza, ou quando elas começam a se ver nas peças, ou é como um espelho delas, né? E aí causa esse desconforto, porque é difícil a gente parar e olhar pra gente. A gente normalmente aponta pro outro, né? O culpado é o outro, é tu, é tu. E agora, quando a gente tá ali, a gente é espectador de uma peça, tu acaba se vendo também. E isso dói. Eu acho que a gente se vê dói também. A gente entrar em relação com a gente mesmo. exatamente. Bom, então, não sei se alguém tem alguma coisa aí para comentar também, eu já vou avisando, né? Enfim. E no caso, assim, que tu comentou da palhaçaria, dentro das outras técnicas de teatro, tu identifica também essa, como é que eu posso dizer, essa contribuição, né? Eu pelo menos, sinto, né, quando a gente está trabalhando na construção de um personagem, essa identificação, né? Até onde sou eu, até onde é o personagem. Como é que tu enxerga isso, assim, essa questão do drama, né?
é só o exagero que contribui? Como é que funciona isso dentro da psique, né? Como é que é isso, assim? Tu diz isso, Carol, para tipo separar a palhaça do eu? Seria isso? Ou qualquer outro personagem. Em qualquer outro personagem. Olha, então, assim, acho que tem muitas coisas. Eu acho que quanto mais tu vai conhecendo, assim, a palhaça, como ela vem muito, muito do íntimo da gente, assim, tem vezes que eu não sei diferenciar muito, eu até acho bom quando eu não sei diferenciar muito o que sou eu, até onde é que vai minha palhaça, porque como a palhaça é um lugar de também permissão a ser eu, né? Eu gosto quando elas se confundem. Sim. Quando eu percebo assim, isso eu faço muito da minha palhaça, ou daqui a pouco eu começo a, a falar como ela, ou começo sei lá, a minha palhaça tem muito isso dos pés, eu começo a andar de um jeito, eu me divirto muito, então eu gosto quando elas se confundem, assim. Acho que tem essa diferenciação, né, da roupa toda que ela usa, da máscara, do cabelo, que é diferente, né, mas quando eu vejo que eu tô fazendo alguma coisa dela, eu acho legal. Mas agora, de um personagem, né, enfim, eu acho que tem, assim, quando tu vai construindo mais, né? Eu não vou saber te dizer tanto em relação ao teatro, cara. Eu acho que isso mais tu vai saber me dizer, mas como é que eu fui sentindo quando eu experimentei o teatro, foi isso assim de quanto mais tu vai descobrindo a história daquele personagem tal, quanto mais tu vai descobrindo o corpo, né? Isso que tu trouxe das dores ou enfim, e daí tu vai olhando para ti, tu vai diferenciando também. Acho que quanto mais coisa tem aquele personagem assim, mais tu vai diferenciando, né? E isso assim na psicoterapia a gente também de vez em quando traz ou cria personagens, né? Ou daqui a pouco transforma aquela dor que está sentindo num personagem, né? Vai aumentando, 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 daqui a pouco aquilo vira uma personagem, daqui a pouco tem uma voz. Aí tu tem a oportunidade de falar com o atuador na psicoterapia, né? Ou enfim, daí inverte o papel, e daí eu, psicóloga, passo a ser a dor daquela pessoa que já tem uma forma, já tem uma voz, e aí troca, daí tu vai diferenciando também, né? Hum, então isso, assim, até quando tu começa a ver outra pessoa sendo aquela dor, tu vai diferenciando, né? Porque agora eu lembrei, assim, quando tem uma dor muito intensa, tu entra quase em simbiose com aquela dor, né? E daí tu esquece que tu é além daquilo. Então, quando a gente dá nome para essa dor, quando dá uma voz para essa dor, quando dá, sei lá, forma ou um corpo para aquela dor, né? E tu é a dor, né? Na psicoterapia. E aí tu vou entrevistando aquela dor, daí daqui a pouco troca. Agora eu sou a dor e tu é tu. Então tu deixou de ser e tu tá me vendo enquanto essa personagem, né? Aí tu começa a diferenciar. E daí tu sai um pouco dessa simbiose com a dor. Tu começa a ver ela como uma outra coisa que não é tu, mas que faz parte nesse momento de ti, né? Mas que enfim, tu é mais do que isso. Então, acho que aí também tem essa diferenciação, né? Sim. Eu E fui viajando, falando. Mas, Heloísa, agora também me surgiu uma outra coisa, assim, às vezes as pessoas chegam para quem dá aula de teatro, ou enfim, para quem tem companhia de teatro, que seja, olha ali, ó, fulano mente que é uma beleza, chama ele para trabalhar contigo que vai ser sucesso, né? E eu sempre lembro assim, gente, no teatro não existe mentira, existe construção. A gente constrói uma pessoa, né?
A gente não tá mentindo, a gente não tá fingindo ser aquela pessoa. A gente tá dando voz para essa outra pessoa. Então, né, eu acho que isso fica muito bem explicado quando a gente faz um personagem histórico, por exemplo. Né? Eu já interpretei a Princesa Isabel. Agora imagina que coisa mais linda, eu com essa baita sobrancelhona aqui fazendo a Princesa Isabel, que não tinha sobrancelha. Tá? Quer dizer, ela clarinha, então imagina o que foi as camadas, né, de maquiagem. Assim. Mas quando eu fui fazer ela, eu fiquei pensando, assim, sabe, que voz essa mulher tinha, com que tom ela falava, como ela se movimentava, como ela andava, como... Então, assim, eu não podia mentir a respeito dela, porque ela é uma pessoa conhecida, né? Então, quando a gente faz, assim, essas pessoas públicas, isso fica muito bem claro, né? Tu não vai fingir, tu não vai mentir, tu vai dar voz para aquela pessoa, né? E isso acontece, na verdade, com todos os personagens, inclusive os fictícios, inclusive os que não existem. Tu constrói uma pessoa, tu literalmente pare uma pessoa quando tu vai pro palco. Mas as pessoas relacionam isso muito com mentira, com fingimento. Então, assim, a pessoa que mente atuaria muito bem. Eu, particularmente, discordo. E aí, em cima disso, né, eu te pergunto, a mentira, ela existe? Tipo, a pessoa que mente, né, às vezes tem pessoas que mentem compulsivamente, né? Mas isso é mentira? Ou é alguma coisa que a pessoa construiu para talvez fugir ou expressar alguma coisa que ela acredite, mas que ela negue? Como é que se dá, assim, a questão da mentira, se é que ela existe? Não sei se eu consegui te perguntar. Não, eu fiquei pensando também, né, do pra quê disso, né? Qual a necessidade disso? E é isso, assim, Fiquei pensando também que a verdade é terapêutica. Então, quando tu coloca a verdade, né, de saber que a pessoa, sei lá, tá mentindo e tu coloca aquilo, olha, eu vi que tu mentiu, pra que tu tá fazendo isso? Colocar a verdade na mesa, assim. E daí poder olhar para isso, né? E não negar. Talvez a pessoa não esteja se dando conta ou não, mas de poder usar isso a favor, né? Do processo também. Mas eu pensei nisso, assim, do para que de fazer isso? Qual a necessidade que aquela pessoa tem de mentir? O que que ela quer esconder? Ou, enfim, o que que realmente ela quer falar? Talvez a mentira seja verdade. Não sei, mas de poder abrir isso que está posto, né? Sim. Às vezes a pessoa pode estar utilizando mentira para dizer alguma coisa. No caso, seria isso. E aí, não tem a ver com construção de personagem, gente. São coisas diferentes, tá? Mentir e atuar são coisas diferentes. Assim como tem pessoas que dizem pra gente, né? Tu é ator, tu é atriz, tu vai conseguir mentir isso facilzinho, não sei o que. Gente, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Assim como às vezes também tem gente que pensa que ator não é tímido. Não. Né? Tu te coloca ali, né? Tu estava comentando agora, assim, poxa, né? É a tua pessoa profissional, né? A atriz ali trabalhando e tal. Então, assim, são coisas diferentes, né? Então, a pessoa que trabalha com arte, ela pode ser, sim, muito tímida. Quando ela não... Né? Enfim. E uma coisa também que eu ia te pedir para explicar melhor pra gente, assim, justamente essa questão de personas, né? Porque, tipo, tu é uma persona quando tá na tua igreja, tu é uma persona quando tu tá com os teus filhos, tu é uma persona quando tá trabalhando.
Eu acho que é interessante, assim, as pessoas às vezes acham que tu tá fingindo ser uma coisa que tu não é, quando na verdade tu precisa fazer com que essas, como é que eu posso dizer, que essas carapuças convivam de forma saudável, né? Pelo menos pelo que eu li, assim, a respeito. Né? Como é que funciona isso dentro da psicologia, Luísa? As personas, né? Que a pessoa tem. Agora eu vi que entrou ali a Marcela, não sei se ela está aí ainda, que é quem eu estava falando antes. Eu só vou, Carol, botar a carregar aqui, que a minha bateria tá indo embora. Tá. Mas que a Marcela também traz muito isso, né? De que, enfim, nós somos seres relacionais, né? Então a gente se constrói a partir das relações que a gente tem, né? Então isso que vai dando também um colorido na gente, né? Que nem pensar, né? A gente tem amigos que a gente gosta de ir no cinema, tem amigos que a gente gosta de sair, né? Enfim, a gente tem várias. Para cada relação, a gente vai complementar de uma forma, né? E a gente vai se construindo a partir disso, né? Na verdade, a gente é feito de gente, né? E é aí que a gente vai construindo o nosso eu. Porque enfim, né? Quando a gente nasce, o tu já estava ali. Então a gente vai ver como é que a gente vai complementar a partir daquela mãe, daquele pai, enfim. Então a gente vai aprendendo a ser de vários jeitos conforme a gente vai se relacionando, né? Então por isso também que eu acho importante, né? O psicodrama, por exemplo, é uma psicoterapia relacional. Então tem uma relação entre a psicoterapeuta e a cliente. E a partir disso vai surgir um novo colorido em mim e na pessoa. Uhum. Então, então isso, assim. Não sei se eu Sim. te respondi, Carol. Não, eu acho que sim, sim. E tem uma questão dentro do teatro que é os desafios, né? Eu acho que a gente coloca as pessoas em situações que muitas vezes elas nem querem. A Toninha entrou, né? A gente comentou ali sobre bipolaridade, ela entrou. Oi, Toninha. E às vezes a pessoa ela não enfrenta uma situação X na vida pessoal dela, mas dentro do teatro ela enfrenta, né? Então eu acho que eu acho que a principal contribuição, assim, quando a gente está falando, tanto em teatro quanto em dança, enfim, né, essas questões, assim, do cênico, né, o desafio cênico, é reproduzir essa realidade que muitas vezes ela não enfrentaria, né, na vida real, mas ela acaba aprendendo a enfrentar dentro da arte. Bom, acho que a gente já tá uma vez aqui falando e também, né, tipo, pô, a gente tem que dormir. Não sei se tem mais alguma consideração, Luiz, né? Espero que tenha sido legal, assim, e trazer à tona essas questões. Espero que eu não tenha te atropelado, porque, né, eu atropelo as pessoas às vezes. Enfim. Não. Adorei conversar contigo, adorei te conhecer, Carol, adorei estar aqui, né? Enfim, a gente se conheceu só pelo Whats. Adorei poder estar conversando contigo aqui. E acho assim que a psicologia, quando encontra o teatro, só dá coisa boa, né? Só expande mais. Dá para juntar. Tá colocando aqui. Cheguei no final, vai ficar gravado, vai. Ai, Marcela, também amo te escutar, Vai amei ficar que tu tá gravado, aqui. sim. Sim, né, o teatro ele é aliado
dessas questões assim, de reequilíbrio da saúde mental. O mês de setembro está acabando, mas eu acho que essa questão ela deve ser sempre trazida à tona e valorizada. E acho que a gente tem muito que construir com arte, com autocuidado, né? Com cuidado. Agradeço imensamente a Luísa por ter aceitado o convite, né, para falar sobre essas desconstruído algumas questões né, que eu também vim trazendo, porque, claro, a gente é leigo, a gente já, né, enxerga as coisas de um jeito, então eu acho sempre importante a gente conversar com quem entende do assunto e trazer isso para a gente ver. Vai ficar gravado, quem quiser assistir depois, né, fique à vontade. E aquela coisa, né, gente, segue aí, @psicologia de afetos, tudo junto, que é a página profissional da Luísa. Luísa, como é que é o nome da tua palhaça? Ela tem página no Instagram. Cara de psicopata. Então, a minha palhaça... A minha palhaça tem a página das Teodoras, né? Que ali é o nosso coletivo de palhaças. Então, é @as_teodoras. Acho que tá assim no Instagram. Então tem a página do coletivo, que a minha palhaça tá lá também. Beleza, então é @as_teodoras, isso? É. Eu acho que Beleza. tá assim, ou é tudo junto, mas eu acho que tem um underline ali separando. A gente acha, a gente acha. A legenda aqui. Tá, gente? Então, sigam a Luísa também, né? Continuem me seguindo para mais receitas, quer dizer, para mais lives. E a gente vai fazendo à tona essas situações, assim. Outubro a gente conhece como Outubro Rosa, gente, todos os meses são coloridos, né? E vamos conversar. A Luísa também faz parte de um projeto aí que é sobre a autoestima no câncer, né? Durante que é extremamente relevante. Então, gente, arte é saúde, sim. Saúde mental, saúde física. E a gente pode, sim, trabalhar junto. Então, nunca abandonem os médicos de vocês, mas também nunca abandonem a arte. Beleza? É verdade. Então, obrigada. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Amei. Beijão. Beijos. E qualquer coisa, estamos aí. Estamos aí também. Ó, tem gente também mais que eu. Se não assistiu tudo, depois é só assistir. Tchau, tchau. Vou deixar a Luísa carregar o telefone dela, né? Senão eu fico aqui até amanhã. Tchau.